Dando a largada ao 3 em 1, Alckmin versus campanha. A gente vem falando aqui sobre a multidão que Jair Bolsonaro tem arrastado no interior de São Paulo. As imagens deixam claro o tamanho do revés de Geraldo Alckmin. Diante disso, o ex-governador decidiu promover algumas mudanças. 3 dias depois de lançar o site da campanha, o publicitário Marcelo Vitorino foi substituído pelo jornalista Alexandre Inagaki, é isso mesmo, no comando do marketing na internet e nas redes sociais. Alckmin afirmou que não se trata de uma troca, mas de uma ampliação. Essa é a versão oficial. E aí, Andreasa, crise no Ninho Tucano de novo? Silvio, é crise, mas novamente a questão do tempo, né? O Geraldo Alckmin depende e tem razão em repousar, em colocar no tempo de televisão, na campanha televisiva que começa daqui a uma semana, as suas fichas. É a própria natureza, uma parte da natureza do apoio do Blocão. Porém, não está funcionando até aqui a sua comunicação em redes sociais. Se ele é capaz de identificar o problema nesta altura, tendo tempo adiante para reorganizar a sua campanha, talvez seja uma boa notícia para ele. Pior do que o material que a gente vinha vendo nas redes sociais, sua campanha, na divulgação desse material, não pode ser. E, de novo, ele precisa centrar as suas fichas no início da campanha de televisão. Haverá tempo suficiente para isso? Não sei. Para melhorar? Não sei. Mas ainda não começou. E aí, Vera? Silvio, o dia hoje foi de negativas por parte dos aliados do Geraldo Alckmin de que haja essa crise, né? Eles dizem que sempre previram que ele cresceria após o início da campanha na TV, o que é verdade, diga-se de passagem. A cantilena sempre foi essa, ouvida por todos nós, que ele primeiro precisaria montar uma aliança sólida que lhe desse muito tempo de TV para, em seguida, e só depois do início da TV, começar a crescer. Porém, o que está causando uma certa tensão, um certo nervosismo? O fato de que o Jair Bolsonaro parece consolidado em primeiro e bastante consolidado, e, no entanto, outros candidatos apresentam aí crescimentos residuais e não o Geraldo Alckmin. Ele teve alguns fatores que ele achava que eram positivos para si, que não reverteram nem num crescimento pequeno, capaz de dar aquele ânimo inicial para a tropa. Ainda assim, os políticos e os assessores da campanha negam que o clima seja o dessa crise toda. Dizem que o Vitorino, que era o responsável pelas redes sociais, foi deslocado para uma outra área, a de mobilização, e que não há esse estresse. Conversei com o presidente do DEM, ACM Neto. Ele disse, esqueça crescimento agora. O crescimento virá 1 ou 2 semanas depois do início da propaganda na TV. O que temos agora é de juntar os nossos esforços, falar a mesma língua, fazer chegar aos estados o material de campanha do Geraldo Alckmin, e ele diz que isso já está acontecendo, e ele exaltou, por exemplo, um comício realizado em Petrolina na noite de ontem, que, segundo ele, tinha muita gente. Eu falei, me desculpa, prefeito, mas a campanha do Geraldo Alckmin mandou só umas fotos em que ele aparece praticamente solitário ali no sertão, com uma canequinha, com um chapéu coco. Então, o Andreasa está certo ao dizer que é muito falha essa comunicação. Enquanto o Jair Bolsonaro faz crescer seu próprio bolo, faz parecer que está sempre cercado de muita gente e faz isso ser divulgado nas redes sociais de uma maneira bastante orgânica, a campanha do Geraldo Alckmin não consegue transmitir nem para os jornalistas e nem para os eleitores um clima de que existe alguma mobilização em redor dele. Então, se não é de uma crise, assim, no estrito senso, existe sim um burburinho na campanha, um certo ajuste ali de elementos, e eles contam com o crescimento após a campanha da TV. Não tenha dúvida de que, se isso não ocorrer, aí sim a gente vai ver choro e ranger de dentes. Marcelo Madureira, você já está a postos por aí? Tem crise no Ninho Tucano, como eu disse agora há pouco. Passo a bola para você, tudo bem? Tudo bem, Silvio Navarro. Só para lembrar que você jamais estará só, porque você sempre terá nos nossos corações, da Vera, do Andreasa, Deus estará sempre presente. Além do mais,
nos milhões de corações das pessoas que escutam o 3 em 1 pelo Brasil afora, que nos recebem em suas casas, nos seus automóveis, nos seus escritórios, nos seus motéis, que ficam nos acompanhando. Você jamais estará só. E Vera, cuidado, que eu daqui a pouco vou para Brasília também. Brasília é pequeno demais para nós dois, né? Ainda mais eu gripado. Mas é isso. Ô, Silvio. Hoje é o dia aziago na política brasileira, 24 de agosto, né? Há 64 anos, Getúlio Vargas suicidou no Palácio do Catete. E é bom não dar essa ideia, né, para o Geraldo Alckmin, mas a campanha dele precisa decolar. Né? De repente o avião dele está com excesso de passageiro, né? É muito partido. E, inclusive, hoje eu já estava acompanhando aqui o panorama político, já tem muita gente do Centrão aí arrastando asa para o lado Bolsonaro, né? Esses caras são muito ideológicos, né? Tem muitos princípios, né? Mas se esses não servirem, eles têm outros também. Vamos lá. Andreasa, você tinha pedido a palavra por aí? Porque a Vera fez um belíssimo panorama. São duas coisas diferentes. Uma é o fato de que a comunicação da campanha do Geraldo Alckmin até aqui é uma desgraça. É a pior de todas. Disparado a pior de todas. Isso é uma coisa. Pode melhorar? Pode. Mas o tempo está correndo contra o Geraldo Alckmin. A campanha é curta. Isso é uma coisa. A outra é a avaliação muito correta do ACM Neto. Eu tenho falado isso aqui. As possibilidades de crescimento do Geraldo Alckmin são reais. Ele terá, não é simplesmente que ele terá quase metade do tempo de televisão e uma quantidade extraordinária de inserções ao longo do dia. O seu adversário direto, Jair Bolsonaro, não terá. Então, a não ser por meio do recurso do direito de resposta, o Bolsonaro estará sem palavra na televisão, praticamente, enquanto seu adversário direto o atacará ou tentará atacar ou desconstruir permanentemente. É uma posição confortável de crescimento para o Geraldo Alckmin, inclusive estudando o histórico eleitoral brasileiro de efeito da televisão. É só a gente pensar a curva do Aécio Neves em 2014. Ainda em meados de setembro, o sujeito estava dito como fora da disputa. A Marina Silva praticamente aclamada diante do drama da morte do Eduardo Campos, presidente, para uma disputa ainda com a Dilma Rousseff. No entanto, o sistema, o establishment, foi capaz de destruir a Marina Silva. Não digo, evidentemente, que o Jair Bolsonaro tem a mesma fraqueza individual da Marina Silva. Ele é forte individualmente, mas ele não tem estrutura partidária que a Marina Silva tinha. Então, quando os apoiadores do Geraldo Alckmin e o mercado financeiro, por exemplo, celebraram, com razão, a adesão do Blocão, do Centrão, pensando em perspectiva eleitoral, eu imaginava que eles tivessem entendido a natureza desse apoio. A natureza desse apoio é impossível de se materializar agora. Ela depende, como disse o ACM Neto, com razão, uma leitura correta política dele, algo raro, depende de um processo de ativação, que se inicia com uma propaganda em televisão. Então, para fazer uma avaliação que faça com que o mercado financeiro entre em colapso, é preciso esperar o final da segunda semana de setembro. Se naquela altura o Geraldo Alckmin não estiver crescendo consistentemente e se aproximando da marca dos 15%, aí sim é motivo para esse chororô todo. Vejam se tem petista botando pressão no Fernando Haddad por não estar crescendo agora. Não. Por que não? Porque não é a natureza da estratégia. O sujeito não pode crescer agora. Ele pode crescer lá na frente quando o Lula começar a pregoar ser ele o seu candidato, ser ele. Então, o sujeito precisa entender a natureza do que está em jogo. Olha só, queria seguir mais um pouquinho com esse tema com vocês, tema da campanha tucana. Vocês estão falando em rever a estratégia nas redes sociais, a forma de se comunicar, mas também tem um ponto, a Vera tocou rapidamente nele, isso que eu queria insistir, que é a questão de agenda, a campanha como um todo. Uma campanha tão curta como essa, você mandar o candidato para o Tocantins, por exemplo, sendo que ele foi governador do maior colégio eleitoral do país. São Paulo é praticamente um país. O que vocês pensam disso? Vai daí, Vera, começa com você. Pois é, eu acho que tem um problema de agenda, certamente, mas o que ele deve estar priorizando é ser conhecido em regiões
que tem um agronegócio forte, como é o Centro-Oeste, e ganhar alguma entrada no Nordeste. Nesse comício em Petrolina, ele esteve acompanhado do Mendonça Filho, que é ex-ministro da Educação. Então, ele está se cercando de lideranças políticas ali da região para começar a ser conhecido no Nordeste. Aliás, um movimento coincidente com o do próprio Fernando Haddad, que já passou por Salvador, passou por Sergipe, hoje está no Rio Grande do Norte. Ambos ainda com efeitos bem residuais. Os dois são pouquíssimo conhecidos no Nordeste. Enquanto isso, o Geraldo Alckmin investe no seu público... Jair Bolsonaro investe no seu público aqui em São Paulo. Hoje fez o 3º dia de roadshow pelo interior de São Paulo e visitou ali a cidade de São José do Rio Preto. Eu acredito, Silvio, que tenha mais efetividade você investir, ainda mais numa campanha curta e com recursos escassos, vamos lembrar que tem pouco dinheiro nessa campanha, em lugares com maior densidade de público, de eleitor, etc. Até porque isso repercute mais nas redes sociais, permite que você faça imagens com mais pessoas. Alckmin precisa crescer aqui em São Paulo para dar esse start inicial. Se você pensar num prazo como esse que o Andreasa falou, crescer na segunda semana de setembro, significa dizer que você terá 2 semanas para chegar ao segundo turno. Tudo bem que é uma corrida de tiro curto, mas isso faz com que o cara tenha de ser uma espécie de Usain Bolt eleitoral para percorrer essas 2 semanas e ultrapassar um monte de adversários que não estarão parados. Tudo bem que ele tem muito mais tempo de TV, mas se for, por exemplo, no tom inicial, esse muito tempo de TV pode se tornar uma coisa enfadonha. Então, tem muitas variáveis a serem olhadas do ponto de vista dele, do próprio Bolsonaro, que agora vai ter de modular a sua estratégia, e do Haddad, que são os 3 principais players que a gente da imprensa e o mercado e o eleitorado parecem observar nesse momento. O que você acha, Andreasa? Apostar tudo em São Paulo ou percorrer as regiões ali do Centro-Oeste, como a Vera citou? Primeiro uma coisa, a estratégia de agenda do Jair Bolsonaro se aproxima do estado da arte. É muito precisa. E não é apenas a agenda, é a agenda e o modo como comunica a agenda, como capitaliza a agenda. O Jair Bolsonaro está numa posição que talvez ele não pudesse imaginar em São Paulo. Muito sólida. Eu acredito que ele vai perder para o Geraldo Alckmin no final das contas e que o Geraldo Alckmin vai crescer consistentemente em São Paulo. Mas, de qualquer maneira, o Jair Bolsonaro já tem um lugar muito firme nesse estado. Daí porque, fundamentalmente, ele é competitivo nessa eleição. Então, em São Paulo, mais do que em qualquer lugar, o Jair Bolsonaro cultiva para si uma posição defensiva. Nós vemos essas caravanas dele e são espetaculares, mas elas representam uma tentativa de defender esse eleitorado contra o ataque que será muito grande. Quer dizer, eu não consigo entender que o Geraldo Alckmin não esteja fazendo campanha especificamente no Sul e no Sudeste. A rigor, o Geraldo Alckmin deveria desistir do Nordeste. Não há o que fazer lá. Se você não é aliado do Lula no Nordeste, você está fora do jogo. É perda de tempo. Centrar serve a mesma coisa para o Bolsonaro, embora ele seja mais forte no Nordeste também. Quer dizer, ganhar São Paulo é fundamental, tanto para o Bolsonaro quanto para o Geraldo Alckmin numa corrida por uma vaga contra o PT no segundo turno. A disputa se dá em São Paulo. Então, é o colégio eleitoral que o Geraldo Alckmin governou por 4 vezes, foi eleito 3 vezes. E o desespero se dá porque ele está girando pelo Nordeste, por Tocantins, e o Jair Bolsonaro está dançando em São Paulo. E aí, Madureira, para você arrematar essa questão, Geraldo Alckmin? Olha, realmente fazer campanha para o Nordeste, sendo adversário do Lula, eu acho que tem pouco a ganhar. Eu acho muito estranho realmente o Geraldo Alckmin se isolar em Tocantins, por mais que seja fronteira agrícola, né, o agronegócio e tudo, mas a quantidade de eleitores é muito pequena.
Os grandes colégios eleitorais estão no Sudeste, né? Minas e São Paulo, principalmente, né? Onde o pleito é disputadíssimo e onde o Geraldo Alckmin tem um passado, né? Tem café no bule, né? Fez coisas. Eu não consigo entender. Na verdade, todo o panorama eleitoral, né, está bastante nebuloso, está bastante confuso, né? Não dá para você dizer assim. Eu acho que existe uma demanda por um candidato de centro que ainda não despertou, não decolou. Não se sabe se é o Alckmin, se é a Marina de centro-esquerda, né? Não tem vaga para um aí, né? Não sei quem é. E agora, esses votos, essa definição que mobiliza o eleitorado do Brasil inteiro, se dá no Nordeste, principalmente São Paulo. Eu não entendo essa lógica do Alckmin.